O Espírito de Deus está aqui, operando em nossos corações, trazendo sua vida e poder, ministrando sua graça e amor. Os feridos de alma são curados, os cativos e oprimidos livres são. Os enfermos e doentes são sarados, pois o Espírito de Deus está aqui. Espírito, Espírito Santo de Deus. Espírito, oh Espírito, Espírito Santo de Deus. Vem controlar todo o meu ser. Vem dirigir o meu viver, o meu pensar, o meu falar, o meu sentir e o meu agir. Eu navegarei no oceano do Espírito e ali adorarei ao Deus do meu amor. Espírito, Espírito, que desce como fogo, vem como em Pentecostes e enche-me de novo. Glória a Deus, Senhor, meu Pai maravilhoso. Louvado seja o teu nome, Papai, louvado seja o teu Santo Espírito, que nos conduz à tua presença, que nos conduz à tua vontade. Tu és, Senhor, maravilhoso. Tu és aquele digno de receber toda a honra, toda a glória, todo o louvor. Tu és maravilhoso, ó Pai. Eu te louvo, eu te bendigo, engrandeço o teu nome, porque tu és santo. Tu és maravilhoso, Pai. Tu és aquele que põe guarda à nossa boca, que refreia a nossa língua. Tu és aquele que prescruta o nosso coração e conhece todos os nossos pensamentos. E mesmo antes da palavra chegar à nossa boca, o Senhor já sabe o que será dito, o Senhor já sabe o que será falado. Eu te dou graças, Pai, por esse momento, por esse vídeo.
Te dou graças, Senhor, por cada um desses que estão vendo o vídeo, que estão assistindo o vídeo. Senhor, Pai maravilhoso, que eles sejam abençoados, que eles sejam, Senhor, curados, que eles sejam prósperos, Senhor, que as portas se abram sobre a vida deles, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Pai. Tudo bom? Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. O grandioso e infinito amor do Pai, a consolação e comunhão do Espírito Santo esteja sobre a sua vida. Sabadão, dia de descanso. Para muitos ainda a metade do dia é dia de luta. Mas eu sei que Deus está cuidando da sua vida, está te dando descanso, está renovando as suas forças. Porque Deus tem todas as coisas sob o controle das suas mãos. Louvado seja o nome do Senhor. Tudo bem com você? Tudo na paz? Eu espero que sim. O meu desejo é que você esteja sendo cada vez mais abençoado. Aonde quer que você esteja vendo e ouvindo esse vídeo, que ele traga refrigério para a sua alma, que ele traga paz e tranquilidade ao seu coração, que as palavras do Senhor tragam alegria, conforto para a tua alma. É o que eu desejo em nome de Jesus. Vamos ler um texto que está em Efésios, livro de Efésios, capítulo 4, versículo 29. Esse versículo ele trata de uma das coisas que mais atrapalha a nossa vida. Tanto se você é cristão e já entregou a sua vida para Deus, para Jesus, já se arrependeu dos seus pecados e já é conduzido pelo Espírito Santo, como se você não acredita. A nossa língua, ela atrapalha a nossa vida diversas vezes. A nossa língua nos mete em problemas várias vezes. E eu quero ler com você esse texto de Efésios capítulo 4, versículo 29. Esse texto ele diz assim: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. Nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra inútil, nenhuma palavra fútil saia da sua boca. Esse versículo ele quer dizer mais ou menos que nós só devemos falar aquilo que for abençoar, aquilo que for edificar alguém. Se aquilo que nós temos a falar não vai edificar, não vai abençoar, não vai construir, então nós devemos ficar calados. Sabe por quê, meu querido? Porque a palavra, minha querida, a palavra proferida, a palavra dita, ela não volta mais. A palavra de Deus diz que toda palavra de Deus, quando sai de sua boca, ela vai e cumpre aquilo para o qual ela foi dita. A palavra de Deus diz também que uma boca, a mesma boca, não pode dizer bênçãos e maldições. Uma fonte, ela não pode jorrar água doce e água salgada. A mesma fonte.
Então nós temos que tomar muito cuidado com as coisas que nós falamos. A língua, quando ela é mal utilizada no falar, ela nos coloca em diversos problemas. A Bíblia nos diz no livro de Provérbios que até um tolo se torna sábio quando fica calado. Justamente porque as palavras elas indicam automaticamente parte do nosso caráter. De acordo com a forma como nós falamos, de acordo com a forma como nós nos colocamos, as nossas palavras indicam quem somos. Se nós somos arrogantes, orgulhosos, ou se nós somos humildes, confiáveis. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que nós falamos. É uma coisa interessante e eu sempre gosto de fazer esse paralelo quando nós estamos falando sobre a língua, porque quando nós enxergamos o trabalho e a ação do lado, vamos chamar assim, do mal, né? Às vezes a gente se pergunta por que que o mal prospera tanto? Por que que as coisas injustas, as coisas ruins, elas prosperam tanto? E a gente vai ver, vai analisar, você não vê as pessoas que trabalham do lado do mal se atacarem entre si. Você não vê, por exemplo, as pessoas umas falando mal das outras, ou seja, as pessoas sabem que elas se unem falando uma só língua, com um só objetivo. Um grande exemplo disso é no Antigo Testamento, quando Deus está falando sobre a Torre de Babel, né? Deus olha lá de cima e vê que o povo estava unido com uma só língua, uma só fala, uma só linguagem. E o objetivo deles era construir a torre para chegar ao céu. E Deus olhou do céu e disse: esse povo, eles têm uma só linguagem, uma só palavra, eles estão unidos pelo seu objetivo declarado através da boca deles. E eles vão alcançar aquilo que eles querem por conta da unidade que eles conseguiram. Então desçamos e vamos confundir a língua deles, a fim de que eles não falem mais a mesma palavra, o mesmo objetivo, e eles não consigam alcançar esse objetivo. Essa passagem ela serve para nos mostrar o quanto a unidade de palavra, a unidade de declarações, elas nos levam à vitória, elas nos levam a alcançar o nosso objetivo. E quando nós olhamos para a Igreja de Cristo hoje, você vê a igreja se atacando. Um pastor fala mal do outro pastor. Uma denominação fala mal da outra denominação. Ah, porque a outra denominação é uma seita. Ah, porque essa aqui é errada. Porque faz isso, porque faz aquilo. Porque não pensa igual eu penso. E isso faz com que o corpo de Cristo se divida pela palavra. A igreja de Cristo está dividida. A própria palavra de Deus nos diz que uma casa dividida em si mesma não subsiste. Ela se desfaz.
E hoje nós vemos o corpo de Cristo extremamente dividido, principalmente nesse momento que nós estamos passando agora, aonde nós vemos uma parte da igreja atacando a outra parte da igreja, porque a outra parte da igreja votou em A, em B, e não deveria ter votado porque é um absurdo. E aí você começa a ver vídeos na internet das pessoas se atacando e falando mal e dizendo que... E depois se perguntam por que as coisas não acontecem. O próprio povo de Deus está dividido, não está falando a mesma língua, não está proferindo a mesma palavra de Deus. Hoje nós vemos profetas do Senhor com medo de entregar palavras de Deus, porque querem ser politicamente corretos, porque não podem dizer certas palavras, porque não podem... E com isso, a igreja, o corpo de Cristo, vai esfriando, vai ficando fraco, cada vez mais fraco, por causa da divisão, por causa da palavra. A palavra não, que não é bem utilizada, ela nos traz falta de fé. Ela mina a fé das pessoas. E nós precisamos entender que nós temos que falar a mesma linguagem de Deus, aquilo que vem de Deus, aquilo que é trazido pelo Espírito Santo. Como você tem usado a sua boca, a sua língua, para abençoar, para amaldiçoar, para atacar ou para bendizer, para falar as coisas de Deus com intrepidez, com coragem, ou para se amedrontar e talvez se esconder? Nós precisamos refletir sobre isso. E mesmo para aqueles que ainda não entregaram a sua vida para Cristo, muitas vezes a palavra nos derrota. Muitas vezes você vai sair para procurar um emprego e aí você já sai de casa dizendo: não, mas está muito difícil, o mercado está difícil, eles não estão contratando. Ou seja, você já sai de casa derrotado. Um conselho é que você saia de casa dizendo: eu vou conseguir. Eu vou ser contratado. Eu vou ter êxito na minha busca. O melhor conselho é que você se arrependesse do seu pecado, permitisse que o Espírito Santo te convencesse do pecado, da justiça e do juízo, e que quando você saísse de casa para procurar o seu emprego, você pedisse: Jesus, vai na minha frente, abrindo a porta de emprego que o Senhor tem para mim. Isso seria o melhor. Como você tem usado a sua boca, a sua língua, dentro da sua casa, com os seus filhos? Talvez amaldiçoando a vida dos seus filhos. Esse moleque nunca vai ser nada.
esse moleque nunca vai dar em nada, esse moleque é o capeta, só dá trabalho. Quantos pais a gente ouve falando essas coisas? E eles não têm o entendimento de que estão amaldiçoando a vida dos seus filhos. Ao invés de dizer, esse menino vai ser uma bênção, esse menino é inteligente, esse menino é estudioso, mesmo que não seja, mas você profetizar sobre a vida do seu filho, da sua filha, esse menino será um pai de família, essa menina será uma mãe de família. Ou seja, você criar nos seus filhos, desde pequeno, através da palavra, matrizes de valores. E não permitir que o mundo coloque neles os valores que o mundo tem. Tudo isso você faz com a palavra. Tudo isso você faz com a sua língua. Como você tem utilizado a sua língua, a sua boca, as palavras que saem da sua boca? Eu quero ler com vocês alguns textos que falam sobre a língua, além desse texto de Efésios. Lá em Tiago, no capítulo 3, no versículos de 9 a 12, nós lemos o seguinte: com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso pode sair a água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitona? Ou uma videira produzir figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. Que tipo de fonte você tem sido? Você tem sido uma fonte de bênção ou uma fonte de maldição? No livro de Mateus, capítulo 12, versículo 36 e 37, nós lemos assim: mas eu digo que no dia do juízo, os homens haverão de dar conta de toda palavra inútil que tiverem falado, pois por suas palavras vocês serão absolvidos, e por suas palavras vocês serão condenados. Se Jesus voltasse hoje e dependesse das suas palavras, o que será que aconteceria? No livro de Provérbios, no capítulo 10, versículo 19, nós lemos assim: quando são muitas as palavras, o pecado está presente, mas quem controla a língua é sensato. Controlar a língua é sinal de sensatez. No mesmo livro de Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, ele diz que a língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. E eu volto a perguntar para você, meu querido, minha querida, como você tem usado as palavras? O que tem saído da sua boca? Para terminar, eu gostaria de te falar o seguinte: nós precisamos observar que Deus nos deu 2 ouvidos e uma única boca. Isso nos mostra que nós devemos ouvir o dobro do que falamos. Ouvir
antes de responder. Na passagem em que o povo leva a mulher adúltera para Jesus e pergunta para ele se é o que eles deveriam fazer com ela, porque pela lei de Moisés dizia que a adúltera tinha que ser apedrejada. A gente observa que Jesus não sai logo de cara falando, não. Quando eles fazem a pergunta para Jesus, Jesus, o que nós devemos fazer? Essa mulher é adúltera? O que nós devemos fazer? Jesus se abaixa e começa a escrever na terra. Ele não sai logo de cara falando, não, a lei diz isso, mas aquilo outro. E nós temos esse costume. Sempre quando nos trazem algum problema ou nos pedem um conselho, mesmo antes da pessoa terminar de falar, nós já saímos, não, porque você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, eu acho que tem que ser assim, eu acho que tem que ser assado. Mas Jesus, ele se abaixa e começa a escrever no chão. E eles perguntam novamente, e Jesus escreve no chão. E eles perguntam novamente, e Jesus se levanta finalmente e diz para eles: aquele que não tem pecado, que cumpra a lei, atire a primeira pedra. E abaixou-se e continuou escrevendo na terra. Cumpra a lei. Se você não tem nenhum pecado, cumpra a lei, atire a primeira pedra. Nós precisamos tomar muito cuidado com aquilo que falamos, porque a palavra dita, ela não volta mais. Se você pegar um travesseiro de penas, rasgar e jogar as penas por uma janela alta, o vento vai levar. E você nunca mais vai conseguir reunir todas as penas e montar o travesseiro novamente. Nunca mais. A mesma coisa acontece com as nossas palavras. Quando elas saem pela janela, que é a nossa boca, você nunca mais conseguirá pegar as consequências que ela provocou e colocar para dentro da sua boca novamente. Nunca mais. Ela vai cumprir aquilo que você determinou que fosse cumprido. Lembre-se sempre disso quando você for falar qualquer coisa. Qualquer coisa. Sempre que você for dizer qualquer coisa, lembre-se que a partir do momento que as penas saírem pela janela, você nunca mais conseguirá recolhê-las e montar o travesseiro novamente. Nunca mais. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer por essa palavra. Eu quero te agradecer, Senhor, por esse momento em que nós podemos meditar um pouco, Senhor, sobre o uso que nós estamos fazendo desta ferramenta tão poderosa que o Senhor nos deu, que é a nossa língua. Senhor, em nome de Jesus, que nós possamos ser guiados pelo Espírito Santo, para que as nossas palavras sejam sábias, que as nossas palavras sejam de bênçãos, que as nossas palavras sejam de cura, que as nossas palavras sejam de edificação, de construção. Senhor, que o Teu Espírito Santo possa nos ajudar a acalmar o nosso coração e que da nossa boca saia somente coisas boas. Que nós possamos, Senhor, em nome de Jesus, aqueles que ainda não entregaram a sua vida ao Senhor, que eles possam se arrepender, ó Pai, dos seus pecados, se arrepender, Senhor, da forma como tem utilizado as palavras,
receber dentro deles o Espírito Santo, ser convencido do pecado, da justiça, do juízo, e que eles possam, Senhor, entregar a sua vida a Ti e ter a sua vida transformada, Senhor, para que eles possam, a partir daquele momento, utilizar a sua boca como fonte de bênção, inclusive para eles mesmos, declarando vitória sobre a sua vida e não só derrotas. É o que eu te peço, meu Jesus maravilhoso, já te agradecendo, em teu nome amado. Em nome de Jesus. Amém. Amém e amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua vida. Que o grandioso e infinito amor do Pai esteja sobre você. A comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você, com a sua casa, com a sua família, no seu trabalho, em nome de Jesus. Dê um joinha, dê um gostei, dê seu like nesse vídeo, assine o canal, pegue esse vídeo, envie para os seus contatos, não tenha vergonha, seja um missionário de Deus, seja uma pessoa que propague a palavra do Senhor. Amém? Abreijos para você e até o próximo vídeo.